uma médica que foi abandonada na infância pela mãe, vê sua vida mudar ao cuidar de uma idosa com traços familiares. Scarlett sempre fora uma mulher de espírito forte e coração profundamente comovente. Desde que decidiu seguir a carreira de medicina, seu propósito transformador era claro: ajudar aqueles que mais sofriam. Nevada era sua casa e o hospital público onde trabalhava era como um segundo lar. Lá, Scarlett dedicava horas a fio aos pacientes, buscando não apenas curar suas dores físicas, mas também trazer consolo para seus corações abatidos. Aqueles que a conheciam viam nela uma compaixão inacreditável, fruto de uma história de vida marcada pelo sofrimento e pela ausência que a moldou desde cedo. A infância de Scarlett não fora fácil. Adotada ainda bebê, ela cresceu sem saber quem eram seus pais biológicos e por que haviam decidido abandoná-la. Esse mistério sombrio sempre fora um peso em sua alma, algo que despertava uma curiosidade dolorosa e profunda. Enquanto cuidava de seus pacientes, ela se sentia movida por um propósito que ia além da medicina, como se cada vida que tocasse fosse uma forma de superar a dor de seu próprio abandono. O que Scarlett buscava era um sentimento de acolhimento e redenção, um tipo de cura para as feridas invisíveis que carregava. Naquele dia, ao percorrer os corredores do hospital, Scarlett foi chamada com urgência para atender uma paciente idosa que havia acabado de chegar. A senhora, identificada apenas como Maggie, parecia frágil e desamparada. Sem documentos e sem ninguém ao seu lado, ela transmitia uma aura misteriosa, como alguém que carregava um passado cheio de segredos ocultos. Ao cruzar o olhar com Maggie, Scarlett sentiu uma conexão inexplicável, um elo que ia além da compreensão racional. O encontro parecia carregado de algo revelador, como se o destino tivesse, de forma impactante, colocado aquela paciente em seu caminho. Enquanto examinava Maggie, Scarlett percebeu que sua mão tremia levemente ao tocar a da paciente, sentindo uma onda de compaixão que a surpreendeu. Havia algo nos olhos daquela mulher que parecia familiar, embora Scarlett não conseguisse identificar de onde vinha essa sensação. A senhora, silenciosa, apenas olhava para Scarlett com um olhar profundo e cansado, como se esperasse que a médica pudesse ver além das aparências e encontrar algo oculto. Essa conexão era mais do que profissional, era algo comovente e quase sobrenatural. A curiosidade de Scarlett sobre Maggie crescia a cada minuto que passava ao seu lado. Ela desejava entender quem era aquela mulher, que tipo de vida teria levado e o que a teria trazido até ali, sem ninguém para cuidar dela. No fundo, Scarlett sentia como se aquele encontro fosse o início de algo chocante, um segredo profundo que estava prestes a ser exposto. Sua intuição dizia que Maggie não era uma paciente comum, mas alguém que de alguma forma, faria parte de uma reviravolta inesquecível em sua vida. Ao sair do quarto de Maggie, Scarlett não conseguia afastar a sensação de que aquele encontro era mais do que uma coincidência. O olhar penetrante da paciente, seu silêncio misterioso e a conexão que Scarlett sentirá a deixaram inquieta. Enquanto caminhava de volta pelos corredores do hospital, Scarlett sabia que algo grandioso e transformador estava por vir, algo que desafiaria tudo o que ela acreditava saber sobre si mesma. Ela mal sabia que esse momento seria apenas o início de uma jornada cheia de revelações e emoções, onde finalmente confrontaria os segredos mais ocultos de seu passado. Nos dias que se seguiram, Scarlett não conseguia tirar Maggie da cabeça. A conexão que sentirá ao encontrar a paciente idosa fora profunda, como se um laço invisível as unisse. Nevada era uma cidade onde o acaso parecia sempre ter uma razão, e Scarlett sentia que seu encontro com Maggie não fora uma mera coincidência. Cada vez que passava pelo quarto da paciente, ela era tomada por uma curiosidade intensa e inquietante, como se soubesse que algo inacreditável estava prestes a ser revelado. O silêncio de Maggie, seu olhar perdido e cansado, deixavam a médica ainda mais intrigada e determinada a ajudá-la. Em um dia particularmente silencioso no hospital, Scarlett decidiu fazer uma visita extra a Maggie, determinada a descobrir mais sobre a mulher que tanto despertava sua curiosidade. Ao entrar no quarto, ela encontrou Maggie observando a janela com um olhar distante e nostálgico.
Scarlett aproximou-se lentamente e iniciou uma conversa leve, perguntando sobre a saúde dela e se havia algo mais que pudesse fazer para tornar seu tempo ali mais confortável. Maggie olhou para Scarlett com um brilho nos olhos, como se estivesse pronta para revelar algo profundo e inesperado, algo que mudaria tudo. Depois de alguns momentos de silêncio, Maggie começou a falar de sua vida, suas palavras lentas e carregadas de uma tristeza profunda. Ela mencionou um passado de sacrifícios, escolhas difíceis e um arrependimento que parecia corroer sua alma. Scarlett sentiu cada palavra de Maggie como um golpe emocional, uma verdade comovente que mexia com algo em seu próprio passado. Maggie falou de uma filha que teve que deixar para trás, um segredo doloroso que nunca fora capaz de compartilhar com ninguém. A confissão foi tão profunda e impactante que Scarlett sentiu um nó na garganta, embora não soubesse ainda por quê. Enquanto ouvia Maggie, Scarlett sentiu uma onda de emoções contraditórias. De um lado, sentia compaixão pela mulher e pelo sofrimento que carregava, de outro, uma curiosidade que beirava o desespero para saber mais sobre aquela filha que Maggie mencionara. As palavras da paciente pareciam despertar memórias adormecidas dentro de Scarlett, trazendo à tona sentimentos de abandono que ela pensava ter superado. A cada detalhe que Maggie revelava, Scarlett sentia-se mais ligada àquela história misteriosa e impactante, como se o passado da paciente estivesse, de alguma forma, entrelaçado ao seu. O tempo parecia desacelerar enquanto Scarlett continuava a ouvir a história de Maggie. A cada palavra, uma sensação de revelação iminente tomava conta dela, um sentimento indescritível de que estava prestes a descobrir algo chocante. Ela sentiu uma conexão tão profunda com Maggie, que por um instante, esqueceu-se de sua posição como médica. Era como se uma parte de si mesma estivesse diretamente ligada ao passado daquela mulher. As histórias de dor e renúncia de Maggie ressoavam em seu coração de uma forma inesquecível, revelando uma afinidade que Scarlett não conseguia entender. Ao terminar a conversa, Scarlett saiu do quarto de Maggie tomada por uma mistura de sentimentos intensos e perturbadores. O relato da paciente despertara uma curiosidade insaciável e uma sensação de que aquele segredo estava finalmente se aproximando de ser exposto. Scarlett sentia que não poderia ignorar o mistério que envolvia Maggie. Ela sabia que precisava continuar, aprofundar-se, e de alguma forma, descobrir o que realmente conectava as duas. Assim, tomada por um novo propósito, Scarlett se preparou para enfrentar o que quer que viesse a seguir, sem imaginar o quanto aquela jornada transformaria sua vida. Nas semanas seguintes, Scarlett visitava Maggie com frequência, cada vez mais tomada por uma curiosidade irresistível. A cada conversa, a idosa revelava fragmentos de seu passado, histórias marcadas por sofrimento e escolhas difíceis. Maggie mencionava lugares, nomes e lembranças de uma vida que parecia cheia de segredos ocultos. Scarlett escutava atentamente, tentando juntar as peças, mas ainda sem entender por que se sentia tão conectada àquela história. Nevada, uma cidade que já presenciara tantas vidas cruzarem, agora era palco de uma revelação que prometia ser transformadora para Scarlett. Em uma dessas visitas, Maggie confidenciou algo surpreendente sobre uma filha que precisou abandonar. A revelação foi de partir o coração, e trouxe um tom ainda mais sombrio à conversa. Maggie explicou que em sua juventude, tivera uma filha em circunstâncias difíceis, mas que a vida a forçara a tomar uma decisão dolorosa, abandonar a criança para que tivesse uma chance melhor. As palavras de Maggie atingiram Scarlett como um golpe, despertando memórias de seu próprio abandono e da dor profunda que sempre carregou consigo. Uma sensação misteriosa e reveladora começava a tomar forma. Enquanto Maggie continuava a descrever os detalhes de seu passado, Scarlett sentiu-se tomada por um misto de raiva e compaixão. Ela queria entender por que Maggie teria tomado uma decisão tão cruel, mesmo sabendo o quanto isso poderia ter afetado a vida de sua filha. Cada palavra que Maggie dizia parecia ressoar diretamente em seu coração, como se estivesse ouvindo partes de sua própria história. A situação era quase inacreditável, como se o destino houvesse planejado aquele encontro para trazer à tona segredos há muito enterrados e proporcionar uma reviravolta chocante em sua vida.
Em um momento particularmente revelador, Maggie tirou uma foto antiga de sua juventude, uma imagem desgastada pelo tempo, mas que ainda preservava um fragmento de seu passado. Scarlett ficou surpresa ao ver o rosto de Maggie em sua juventude, reconhecendo traços que pareciam estranhamente familiares. A fotografia, um símbolo de um tempo perdido, parecia guardar uma conexão oculta que apenas Scarlett poderia desvendar. Esse instante foi profundamente impactante, despertando uma onda de emoções intensas e uma suspeita que ela ainda hesitava em aceitar. Scarlett saiu da visita tomada por uma angústia crescente. Ela sabia que precisava descobrir mais sobre o passado de Maggie, mas uma parte de si resistia, temendo a verdade que poderia encontrar. O mistério era quase insuportável, uma combinação de curiosidade e medo, do que aquele segredo poderia significar para sua própria história. A cada passo, Scarlett sentia que estava mais perto de uma descoberta reveladora, algo que poderia transformar sua vida de uma maneira inesperada. No fundo, ela sabia que a verdade sobre Maggie estava prestes a ser exposta, mas a incerteza do que encontraria tornava a cada momento ainda mais angustiante. Determinada a encontrar respostas, Scarlett decidiu que investigaria mais a fundo o passado de Maggie. Ela consultaria registros antigos e conversaria com colegas que talvez soubessem mais sobre a paciente. Sua mente estava tomada por um turbilhão de emoções, de perguntas sem respostas e de um medo profundo. Ela pressentia que ao descobrir a verdade, sua vida jamais seria a mesma, mas sabia que não poderia parar agora. Scarlett estava prestes a enfrentar uma revelação inesquecível, e embora ainda não estivesse preparada para o que viria, ela sabia que precisava continuar. Movida por uma inquietação cada vez mais intensa, Scarlett iniciou sua busca pelo passado de Maggie. Com a ajuda de alguns colegas de trabalho no hospital, conseguiu acesso aos arquivos antigos e iniciou uma investigação discreta sobre a paciente que tanto a intrigava. Cada documento que lia, cada detalhe que descobria, parecia trazê-la mais perto de uma revelação chocante. Nevada, com seu silêncio noturno e seus corredores vazios, tornou-se o cenário de uma busca quase desesperada por respostas, e Scarlett sentia que a cada passo, algo profundo estava prestes a ser revelado. Em uma noite particularmente silenciosa, Scarlett encontrou o que buscava, um documento com informações pessoais sobre Maggie, incluindo uma antiga ficha hospitalar que mencionava o nascimento de uma filha em circunstâncias misteriosas. Ao ler aquele registro, Scarlett sentiu seu coração disparar. As datas e os detalhes batiam de forma assustadora com sua própria história. Era como se as peças de um quebra-cabeça sombrio estivessem finalmente se encaixando. A sensação era de partir o coração, como se estivesse enfrentando uma verdade que há muito esperava, mas que ainda assim era inacreditável. Tomada por uma mistura de choque e desespero, Scarlett precisou sentar-se para processar o que acabará de descobrir. O impacto da revelação era esmagador. Maggie não era apenas uma paciente, mas sua mãe biológica, a mulher que a havia abandonado. A verdade, agora exposta, a deixou sem palavras. Cada emoção parecia vir à tona de uma só vez: raiva, tristeza, surpresa e uma dor intensa e inesquecível. Ela se sentia traída, como se todas as feridas antigas estivessem sendo reabertas. O sofrimento era profundo e quase insuportável, e Scarlett sabia que precisaria de tempo para absorver o impacto dessa descoberta. Enquanto tentava lidar com a revelação, Scarlett se viu diante de um dilema impossível: deveria ela continuar tratando Maggie, sabendo agora que se tratava de sua mãe biológica? Parte dela queria se afastar e evitar o confronto com aquela mulher que tanto a magoara no passado. No entanto, o compromisso com sua profissão e o desejo de entender as razões por trás do abandono pesavam em seu coração. Ela estava dividida entre a ética e o sofrimento pessoal, em um conflito que parecia impossível de resolver. O dilema a fazia questionar se conseguiria enfrentar Maggie sem ser tomada pela dor e pelo ressentimento. Scarlett passou a noite em claro, repassando cada memória de infância, cada sensação de abandono que havia experimentado, e agora tudo fazia sentido de uma maneira cruel e transformadora.
Ela lembrava-se dos anos de incerteza, das perguntas sem respostas, e agora, finalmente, a verdade estava diante dela, reveladora e devastadora. Scarlett sentiu-se como se estivesse em uma montanha-russa de emoções, alternando entre raiva e compaixão, desejando confrontar Meg e entender suas razões, mas ao mesmo tempo temendo o que ouviria. Era como se estivesse revivendo cada momento de sua vida em uma intensidade emocional avassaladora. Ao amanhecer, Scarlett tomou uma decisão. Ela sabia que não podia ignorar o fato de que Meg era sua mãe biológica, e apesar de tudo, precisava saber o porquê de tudo isso. Em meio ao conflito e à dor, Scarlett decidiu que confrontaria Meg, mas com um propósito claro: entender, e talvez, encontrar alguma forma de paz. A revelação fora chocante, mas a decisão de encarar sua mãe foi inspiradora e marcou o início de uma nova etapa em sua vida. Ela se preparava para o que seria o encontro mais profundo e inesquecível de sua vida, um momento que traria à tona uma verdade transformadora. Ao entrar no quarto de Meg, Scarlett sentiu uma mistura de emoções tomar conta de seu coração. Cada passo que dava a aproximava de um confronto inevitável, um momento revelador em que finalmente exporia a verdade e buscaria respostas para a dor que carregava desde criança. Meg, deitada na cama, olhou para Scarlett com o mesmo olhar cansado e silencioso de sempre, sem saber o impacto profundo que esse encontro teria. Scarlett respirou fundo, reunindo coragem para enfrentar um passado marcado por traição e abandono, determinada a buscar algo que pudesse aliviar seu sofrimento. Com a voz trêmula, Scarlett começou a falar, revelando que sabia da verdade. Meg, surpreendida, permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se as palavras de Scarlett tivessem desenterrado memórias dolorosas e esquecidas. A expressão de Meg mudou lentamente, passando de surpresa para arrependimento, enquanto ela percebia a profundidade da mágoa que causará. Scarlett sentiu-se dividida entre a raiva e a compaixão, lutando para manter a calma enquanto aguardava uma resposta. O silêncio era quase insuportável, e cada segundo parecia carregar um peso que aumentava a tensão entre elas. Meg começou a falar, sua voz baixa e embargada, explicando os motivos que a levaram a abandonar Scarlett. Ela revelou que em sua juventude, fora forçada a escolher entre manter a filha ou sobreviver em meio a circunstâncias devastadoras. A revelação foi de partir o coração, uma verdade chocante que trouxe lágrimas aos olhos de Scarlett. Embora a dor do abandono ainda estivesse lá, ela conseguia ver, pela primeira vez, as dificuldades que sua mãe biológica enfrentará. Era um momento profundamente transformador, onde a compaixão começava a substituir a raiva e o ressentimento. Conforme Meg continuava a explicar, Scarlett percebeu que a história era ainda mais complexa do que imaginara. Meg contava sobre os sacrifícios, as humilhações e o desespero que viverá ao tomar uma decisão que a atormentava até aquele dia. Era comovente e quase inacreditável ver a vulnerabilidade daquela mulher que até então, parecia apenas uma paciente solitária. Scarlett sentiu o peso de cada palavra, como se estivesse absorvendo uma parte do sofrimento de Meg, e aos poucos, a compreensão começou a transformar seu coração de uma maneira inesperada e inspiradora. Ao final da conversa, Scarlett se deu conta de que apesar de toda a dor, tinha uma escolha a fazer. Poderia continuar presa ao ressentimento e à mágoa, ou poderia abrir espaço para o perdão e buscar um tipo de cura que ultrapassava os limites da medicina. Com um sentimento renovado de propósito, Scarlett segurou a mão de Meg, e com um sorriso tímido e lágrimas nos olhos, disse que estava disposta a perdoá-la. A decisão de Scarlett foi profunda e reveladora, uma escolha que marcava não apenas o encerramento de uma ferida antiga, mas também o início de um vínculo, que embora tardio, ainda tinha o poder de ser transformador. Naquele momento, Scarlett sentiu uma leveza que há muito não experimentava, como se uma parte dela tivesse finalmente encontrado paz. A decisão de perdoar Meg trouxe um senso de libertação, uma esperança que curava tanto a mãe quanto a filha. Ao se despedirem, Scarlett sabia que aquela escolha havia mudado ambas para sempre. A sensação era de cura, de uma vitória sobre o passado, e ao sair do quarto,
Scarlett se sentiu pronta para enfrentar o que viesse, agora com uma força renovada e um coração mais leve. Nos dias que seguiram, Scarlett e Meg passaram a ter encontros mais profundos e comoventes. A dor que antes separava mãe e filha agora se tornava um elo, um laço silencioso que falava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Meg, cada vez mais debilitada, olhava para Scarlett com uma gratidão profunda, como se cada segundo ao lado dela fosse uma dádiva inesquecível. Scarlett, por sua vez, percebia que aquele momento de reconciliação era transformador, uma cura não apenas para as feridas do passado, mas também uma renovação de propósito e esperança para o futuro. Em um desses encontros, Meg segurou a mão de Scarlett com uma força surpreendente para alguém em seu estado. Ela agradeceu à filha pelo perdão e pela compaixão que havia mostrado, emocionando Scarlett profundamente. Meg explicou que viverá todos aqueles anos atormentada pelo arrependimento e pela culpa, mas que agora, diante do perdão de Scarlett, sentia que podia finalmente encontrar paz. As palavras de Meg foram comoventes, uma despedida que, embora triste, também era libertadora. Scarlett sentiu que, naquele instante, ambas estavam alcançando um novo patamar de compreensão e redenção. Scarlett, com lágrimas nos olhos, prometeu a Meg que continuaria a cuidar dela até o fim, honrando o vínculo recém-descoberto que tanto significava para ambas. Era um sacrifício de amor, uma prova de que o perdão realmente tinha o poder de transformar vidas. A cada momento ao lado de Meg, Scarlett percebia a profundidade de sua escolha, e sentia que aquele gesto de compaixão estava salvando não apenas sua mãe, mas também partes dela que ainda carregavam o peso do abandono. A cena era de partir o coração, mas também de uma beleza encantadora, algo que Scarlett jamais esqueceria. Conforme o estado de saúde de Meg se deteriorava, Scarlett permanecia ao seu lado, segurando sua mão e oferecendo consolo. A cada dia, o laço entre mãe e filha parecia se fortalecer, criando memórias que Scarlett guardaria para sempre. Meg, que antes era uma desconhecida carregada de mistérios e segredos, agora se tornará alguém com quem Scarlett sentia uma ligação profunda e inquebrantável. Era um adeus doloroso, mas Scarlett sabia que aquela experiência havia trazido uma transformação incrível para ambas, algo que nem o tempo poderia apagar. No último momento, Meg olhou para Scarlett com um sorriso fraco, mas carregado de amor e gratidão. Scarlett sentiu uma paz inexplicável, uma certeza de que, apesar de todas as dificuldades, haviam alcançado algo precioso juntas. Meg fechou os olhos, e com uma expressão serena, partiu, deixando Scarlett com um sentimento de conclusão e plenitude. A despedida foi dolorosa, mas também inspiradora, uma verdadeira vitória sobre os fantasmas do passado. Scarlett soube, naquele instante, que havia feito o que era certo, e que seu coração estava finalmente em paz. Ao deixar o hospital, Scarlett olhou para o céu de Nevada, sentindo-se renovada e pronta para enfrentar novos desafios. A experiência com Meg havia sido uma lição de vida, uma jornada de cura, perdão e transformação que marcaria para sempre sua trajetória. Com uma força renovada e um propósito ainda mais forte, Scarlett se comprometeu a continuar sua missão de cuidar dos mais vulneráveis, agora com um coração mais aberto e uma compreensão mais profunda da compaixão. Era o fim de um capítulo inesquecível, mas o começo de uma vida repleta de esperança e renovação. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.